Qual é o seu nível de responsabilidade quando você acredita numa mentira? Pior ainda, qual que é o seu nível de responsabilidade quando você protege uma mentira, quando você justifica uma mentira? O arquétipo do trapaceiro, ele está presente o tempo todo. E vamos conversar aqui nesse vídeo. Esse é um canal para gente real, gente de verdade, lidando com a vida de verdade. Então, já curte esse vídeo, isso ajuda o canal. E a minha intenção aqui é estabelecer uma relação com gente de verdade, beleza? Então, vamos nessa. O arquétipo do trapaceiro, ele é presente em muitas ou todas as mitologias, tá? Com nomes diferentes. E o nome já diz, ele trapaceia, beleza? Só que isso é uma frequência do arquétipo. Numa outra frequência do arquétipo, a gente chama de o arquétipo do bobo, que é aquele cara engraçado, que anima uma festa, que conta umas piadas engraçadas, que tem umas tiradas ótimas, que faz umas associações divertidíssimas, que é engenhoso, tá? E num outro nível de consciência, numa jornada sincera de autoconhecimento, ele se torna o bobo sábio, o cara que leva a vida de uma forma leve e sabe jogar o jogo da vida. O bobo sábio. São níveis de consciência para o mesmo arquétipo. Beleza? Então veja, eu como terapeuta, eu olho e lido com isso diariamente, mas especialmente mais do que terapeuta, como ser humano, porque esse arquétipo está presente o tempo todo. E quanto mais você aprender a identificar esse funcionamento, especialmente em você, melhora a tua vida. E esse é o objetivo do canal. Tá legal? Desse vídeo. Então vamos lá. Vou começar com uma imagem bem simples. Imagina que você vai comprar uma roupita. Você quer comprar uma roupa. Você quer se sentir mais bonita, vai na loja comprar uma roupa. Aí você vai, pega a roupa, experimenta. E o teu vendedor, a tua vendedora, é muito hábil. Ele é um ótimo vendedor, uma ótima vendedora. E ele fala, cara, ficou muito bom, ficou ótimo em você. E você não está muito convencido ou convencida, mas pela persuasão do vendedor, que é um bom vendedor, você acaba levando a roupita. Beleza? Resumo da ópera. Você não ficou lá muito satisfeita com a sua compra, porque você acreditou no vendedor. Você deu o seu poder para o vendedor, respondendo a primeira pergunta do vídeo. Você é responsável porque você achou vantagem, você viu vantagem em receber aquele elogio, é uma parte da sua mente que achou vantagem isso. E esse é um exemplo muito simples e muito trivial e sem maiores consequências. Agora, que tal se a gente expande essa noção desse exemplo para os seus relacionamentos amorosos, para a sua relação com a sua família, para a sua relação com os grupos que você frequenta, com o seu trabalho, com a sua relação com o dinheiro, com a sua relação com a política, com o mundo da política, e o mercado financeiro, que também está aí o tempo todo, e com as políticas internacionais. Quando você começa a olhar dessa maneira, você entende que se você realmente começa a estudar esse comportamento, você começa a entender o comportamento do mundo. Porque é a mente, e a mente está dentro de você. Quando você muda a sua mente, você começa a ter uma nova relação com a realidade. Você começa a criar uma outra relação com a realidade. Beleza. Então, eu vou fazer um paralelo com a astrologia. Então, se você está chegando no canal agora, eu sou um terapeuta que trabalho com
9 técnicas diferentes, 9 especializações diferentes. A astrologia é uma delas. Na astrologia, Mercúrio é a mente humana. Então a gente olha Mercúrio no mapa natal pelo signo, como que ele se expressa, pela casa, onde que ele se encontra, e pelos aspectos que ele faz com os outros arquétipos. Quando a gente olha esse movimento, a gente está falando, na mitologia, de Hermes. Hermes, na mitologia, ele traz essas muitas variáveis do arquétipo. Então, na mitologia conta o seguinte: quando Hermes nasceu, ele estava lá no bercinho e ele já estava incomodado de estar no bercinho por pouco tempo, porque ele precisa de estímulos, tá? A gente precisa de estímulos. E aí ele saiu do bercinho. Poucas horas depois de nascer, ele saiu do bercinho. Aí ele saiu do bercinho, encontra uma tartaruga, e aí ele arranca a tartaruga do casco e faz uma linda harpa. E toca uma música muito legal, muito bonita. O irmão mais velho, Apolo, que gostava muito de música, fica encantado com a criação dele, enfim. Mas isso já traz alguns aspectos da mente, de Hermes, de Mercúrio, desse arquétipo. Mais adiante, ele vai para uma outra variável da mente dele e vê um monte de cabeças de gado do irmão, do Apolo. E por que não? Ele rouba as cabeças de gado do irmão. Ele faz uma trapaça divertida para ele. E Apolo dessa vez não gostou. Tá? Versões do mesmo arquétipo. Numa outra versão, Zeus, o deus do Olimpo, manda Hermes numa missão de ir no submundo com seus pés alados. Ele vai no submundo para resgatar almas que estavam presas no submundo, no reino de Hades. E assim faz. Hermes mergulha no submundo e resgata essas almas que estavam presas no submundo. Esse é Hermes Psicopompo, que no meu trabalho como terapeuta eu acho muito bonita essa expressão, porque é parte do processo na terapia onde a gente olha profundamente abaixo do nível da consciência, abaixo do nível das manifestações, do que acontece o tempo todo, que fala o tempo todo, blá, 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 e vai mais fundo e faz esses resgates de partes da psique que ficaram congeladas em acordos, em pactos, em julgamentos, em conclusões, em agendas, em invenções, em mentiras, em juras, em contratos, em casamentos, em vergonhas, em culpas, e resgata isso para a luz da consciência, onde isso pode ser transformado. Essa é uma visão muito bonita do Hermes como o mago, Hermes Psicopompo, onde ele transforma. E isso é feito com essa luz da consciência, onde a gente olha com mais vulnerabilidade para as nossas questões humanas, para as nossas fraquezas. Isso também é esse arquétipo, que pode ir desde um nível completamente irresponsável até o nível da redenção, da transformação, da transmutação. É sobre isso. Então, observe. Esse canal, como eu falo, é para gente real, que lida com as coisas da vida. E a minha intenção aqui é realmente estabelecer uma relação com gente de verdade, com gente real. Então, o que eu estou falando, o que eu estou trazendo à tona nesse vídeo, observa o que surge dentro de você, comenta, para a gente começar a estabelecer uma relação aqui, vê que botões que apertou em você, mas observe, dentro de um processo profundo, que é o que Hermes faz quando ele resgata essas almas, esse Hermes Psicopompo, existe uma mistura de uma disposição que requer coragem com vulnerabilidade, com lidar com aquilo que precisa ser lidado.
E, e essa é uma função que só quando a gente olha com mais honestidade para a gente mesmo e para as nossas crises que a gente pode fazer. Tá? Então, voltando, por exemplo, do vendedor, que também é uma metáfora, do vendedor da loja, a pessoa que comprou do vendedor, quando não estava muito convencida de comprar, ela, no final das contas, traiu a si mesma. E é sobre isso. Essas muitas variáveis desse arquétipo, é assim que elas atuam. Beleza? Existem muitas técnicas para lidar com esses processos mentais. Mas todas elas dependem dessa disposição de olhar com honestidade consigo mesmo, consigo mesma, com vulnerabilidade, com coragem para as suas histórias, para a sua vida. E o meu papo é com essa gente. Beleza? Então é isso. Curte o vídeo, compartilha com os amigos e compartilha. Escreve aí o que fez sentido para você. Beleza? Um abraço.